O que eu vi naquela estrada não era um bicho qualquer. Eu nunca contei isso para quase ninguém. Juruna, nem para minha esposa eu tive coragem de falar tudo. Só que já se passaram mais de 20 anos e tem coisa que não sai da cabeça da gente. Aquela noite não foi normal e era para ser só mais uma volta para casa. Eu tinha uns 22 anos na época. A gente tinha ido para uma festinha numa comunidade afastada daqui, dessas que juntam gente de vários sítios, música alta, bebida, poeira subindo do chão batido, coisa simples, mas animada. Eu estava com minha namorada, a gente ficou até tarde dançando, rindo, bebendo um pouco. Devia ser quase 2h30 da madrugada quando resolvi ir embora. Eu deixei ela na casa dela primeiro. A casa ficava mais pro lado da mata, ainda mais isolada que a minha. Parei a moto, esperei ela entrar, vi a luz acender lá dentro, tudo normal. Ela ainda falou antes de entrar, vai com cuidado, essa estrada tá estranha esses dias. Eu ri na hora. Achei que era coisa de gente mais velha falando besteira. Se eu soubesse, montei na moto e segui. A estrada era de terra, estreita, cheia de buraco, cercada de mato dos dois lados. Não tinha iluminação nenhuma, só o farol da moto cortando o escuro. E naquele trecho, nem casa tinha por perto. Era silêncio puro, só o barulho do motor e dos grilos. Depois de uns 5 minutos andando, comecei a sentir um negócio estranho. Não sei explicar direito, mas parecia que o ambiente tinha mudado. O vento estava diferente. Não ventava forte, mas parecia que vinha de vários lados ao mesmo tempo, batendo seco nos braços. E o silêncio ficou pesado. Os grilos pararam. Do nada, eu lembro claramente disso, porque foi o primeiro momento que me deu um arrepio. Eu até virei o rosto um pouco, tentando enxergar melhor os lados da estrada. Mas só via mato escuro, fechado, nada se mexendo. Continuei. Tentei ignorar, mas aí veio o primeiro barulho, um estalo, seco, como se alguém tivesse pisado num galho grosso bem perto da estrada. Eu freiei leve, só para escutar melhor. Silêncio. Nada. Fiquei alguns segundos ali, com o motor ligado, olhando para os lados. Deve ser algum bicho, falei sozinho. E acelerei de novo. Só que não demorou nem 20 segundos. Outro estalo, mais perto, dessa vez do lado direito. Eu senti meu peito apertar. Não era só impressão. Tinha alguma coisa ali. Diminuí a velocidade de novo, agora mais atento. O farol da moto pegava só uma parte da estrada e um pedaço do mato. O resto era escuridão total. E foi aí que eu vi, lá na frente, parado no meio da estrada, uma coisa. No começo eu pensei que fosse uma pessoa, alta, magro, mas com os ombros largos. Só que tinha algo errado, muito errado. Eu fui chegando mais devagar, o coração já acelerando. E aquela coisa não se mexia, ficava parada, de cabeça baixa. Quando eu cheguei mais perto, uns 15 metros talvez. Ela levantou a cabeça, e aí eu vi o rosto. Não era gente. O focinho era comprido, cheio de pelos, e os olhos brilhavam com a luz da moto. Um brilho amarelado, forte. Eu congelei. Na hora, minha mão travou no acelerador, e aquela coisa ficou me encarando, sem fazer som nenhum, só respirando pesado. Eu escutava, mesmo com o barulho da moto. Era uma respiração funda, puxada, como se estivesse com fome. Aí ela deu um passo, só um, e foi o suficiente. Meu corpo reagiu sozinho. Eu girei o acelerador com tudo. A moto respondeu na hora, levantando poeira, e eu passei por ela. Ou pelo menos tentei, porque no momento que eu passei do lado, ela se mexeu. Rápido demais. Muito mais rápido do que qualquer animal que eu já vi. Eu senti um impacto na traseira da moto. Forte, como se alguém tivesse batido com força. A moto balançou. Quase caí. Olhei pelo retrovisor e vi ela, correndo, atrás de mim, em 2 pernas, mas inclinada para frente, quase como se estivesse pronta para pular a qualquer momento. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Os braços longos, as mãos com garras, e aquele jeito de correr não era humano, não era de bicho comum, era outra coisa. Eu acelerei o máximo que dava. A estrada era ruim, cheia de buraco, e mesmo assim eu não diminuí. A moto pulava, derrapava, mas eu não podia parar,
porque aquela coisa estava vindo e estava ganhando. Eu olhava no retrovisor e ela estava mais perto, cada vez mais. Eu conseguia ouvir agora o som das patas ou pés batendo na terra, pesado, rápido, e a respiração mais alta, mais perto. Eu comecei a rezar. Nem sei o que eu falava direito, só repetia qualquer coisa que vinha na cabeça. E foi aí que aconteceu a pior parte daquela noite. A estrada fazia uma curva fechada para a esquerda, e eu sabia disso. Mas na velocidade que eu estava, se eu tentasse fazer a curva normal, eu ia cair. Só que se eu diminuísse, aquilo me alcançava. E naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não estava só correndo atrás de mim. Aquilo estava caçando, e eu era presa. Naquele segundo, eu não pensei em mais nada. Ou eu arriscava a curva, ou eu morria ali. Eu puxei o guidão com força e joguei a moto na curva. A traseira saiu de lado na hora. A roda derrapou na terra solta. Eu achei que ia cair. Senti a moto quase deitar, meu pé raspou no chão. Levantou poeira, mas por algum motivo, ela voltou. Endireitou. Eu consegui sair da curva. Só que quando olhei no retrovisor, meu sangue gelou. Ela não fez a curva. Ela cortou por dentro do mato. Eu vi o mato se mexendo, abrindo como se algo grande estivesse passando, rasgando tudo. E então, ela saiu de novo na estrada. Mais perto, muito mais perto. Foi aí que eu percebi uma coisa que me dá arrepios até hoje. Ela estava aprendendo o caminho. Ela não corria aleatório. Ela estava escolhendo o jeito mais rápido de chegar em mim. Eu acelerei mais. A moto já estava no limite. Eu sentia o motor vibrando forte, como se fosse abrir. O vento batendo no rosto, os olhos lacrimejando. E mesmo assim, não era suficiente, porque agora eu já ouvia ela sem precisar olhar, atrás de mim, muito perto. Eu ouvi um som, como se unhas raspassem no metal, na parte de trás da moto. Aquilo me fez entrar em pânico de verdade. Eu gritei, alto, sem nem perceber, e foi nesse momento que ela tentou pegar. Eu senti um puxão, na camisa, forte, como se alguém tivesse agarrado e tentado me derrubar. A moto deu um tranco, perdeu estabilidade, e eu quase fui jogado no chão. Por instinto, eu me joguei mais para frente, grudando no tanque, tentando ganhar qualquer centímetro de velocidade, e puxei o acelerador até o fim. O motor berrou, a moto respondeu, e eu senti o puxão aliviar. Por pouco, muito pouco, eu não olhei para trás dessa vez. Eu sabia que se eu olhasse, eu travava, e travar ali era morrer. A estrada seguia reta por um bom trecho depois da curva, e lá na frente, bem longe, eu vi uma coisa que até hoje eu acredito que salvou minha vida. Uma luz, fraca, mas era uma luz, uma casa, provavelmente algum sítio. Eu foquei nela, era meu único objetivo, chegar lá, só isso. Eu nem pensava mais em nada, nem na minha namorada, nem na minha família, nada, só aquela luz. Só que quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia que aquilo atrás de mim não ia desistir. Pelo contrário, parecia que estava ficando mais agressivo. Eu ouvi um rosnado, alto, raivoso, muito perto do meu ouvido, e aí veio o último ataque. Um impacto forte na lateral da moto. Dessa vez não foi atrás, foi do lado. A moto saiu da estrada, entrou um pouco no mato. Eu perdi o controle e caí. Tudo aconteceu muito rápido. Eu bati no chão com força. Rolei. Senti a pele rasgando no braço, na perna. A moto caiu mais à frente. E o silêncio durou menos de um segundo, porque eu ouvi ela parando, atrás de mim. Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondia direito. Tava tonto, com dor, sem ar. E aí eu escutei passos pesados, se aproximando devagar, sem pressa, como se agora ela soubesse que eu não tinha mais para onde fugir. Eu virei o rosto, devagar, e vi, a poucos metros, ela andando na minha direção. Dessa vez, eu vi melhor, muito melhor do que antes, e era pior, muito pior do que eu tinha imaginado. O corpo era grande, coberto de pelos escuros sujos, os braços eram longos demais, as mãos não eram mãos, eram garras, grandes, curvadas, cheias de terra e parecia sangue seco. A cabeça era de lobo, mas não era um lobo normal, era maior, desproporcional,
com o focinho comprido, cheio de dentes aparecendo mesmo com a boca fechada. E os olhos, eu nunca vou esquecer daqueles olhos. Eles não eram só de animal. Tinha alguma coisa ali, alguma consciência, alguma coisa errada. Ela parou na minha frente, me olhando. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, nada. Só sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. E aí, ela inclinou a cabeça, como se estivesse me analisando, decidindo se ia me matar ali ou não. E foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que eu nunca consegui explicar. E que foi a única coisa que me permitiu estar aqui hoje contando isso. No meio daquele silêncio pesado, veio um som, longe, mas claro, um canto de galo. Eu sei como isso soa agora, mas foi exatamente isso, um galo cantando, só uma vez, curto, seco, e naquela hora eu vi a reação daquilo. A cabeça dela virou na direção do som na mesma hora. Os olhos mudaram, a expressão mudou. Como se alguma coisa tivesse quebrado o foco dela. Ela deu um passo para trás, só um, e rosnou, baixo, irritado. Eu não entendi nada, mas fiquei parado, sem respirar, com medo de qualquer movimento chamar a atenção de novo. Aí veio o segundo canto, mais perto, dessa vez mais longo, e junto com ele, um outro som, metal batendo, como alguém abrindo um portão ou mexendo em alguma corrente. A criatura olhou de novo para mim. E eu juro, naquele momento parecia que ela estava com raiva, não de mim, mas de algo que tinha interrompido. Ela abriu a boca e mostrou os dentes, grandes, afiados, com saliva escorrendo, e soltou um rosnado mais alto. Eu achei que ali tinha acabado, que ela ia pular em cima de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ela recuou mais um passo, depois outro, sem tirar os olhos de mim. E então virou o corpo, devagar, e entrou no mato, assim, como se nada tivesse acontecido, como se eu não fosse mais importante. Eu fiquei ali, sem acreditar, sem entender, sem conseguir nem levantar direito, só escutando o som dela se afastando, os galhos quebrando, até sumir completamente. E aí o silêncio voltou, mas dessa vez não era o mesmo silêncio de antes. Agora parecia vazio. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Talvez minutos, talvez mais, até que eu ouvi passos, humanos e vozes. Tem alguém aí? Ei, eu tentei responder, mas minha voz saiu fraca. Aqui eles vieram correndo. Eram 2 homens, de um sítio ali perto. Disseram depois que ouviram o barulho da moto e vieram ver. Eles me levantaram, perguntaram o que tinha acontecido. Eu tentei falar. Falei que tinha um bicho, que estava atrás de mim, que tinha me derrubado. Eles ficaram se olhando. Sabe aquele olhar de quem já ouviu algo parecido? Um deles perguntou, "Tu viu direito?" Eu só balancei a cabeça. Não tinha nem força para explicar. Eles me ajudaram a ir até a casa deles. Era a mesma luz que eu tinha visto de longe. A mulher deles me limpou, fez curativo nos arranhões e o homem mais velho ficou quieto, só me observando. Até que uma hora ele falou, "Isso aí não é bicho não." Eu não respondi. Ele continuou, "Tu deu sorte." Era noite de sexta, né? Eu pensei e lembrei. Era sexta-feira. Ele respirou fundo. Aqui a gente não sai de casa nessas noites não. Ainda mais em estrada assim. Eu não dormi, nem consegui. Fiquei sentado, tremendo, esperando o dia amanhecer. Quando o sol começou a aparecer, eu fui até o lugar onde tinha caído. A moto ainda estava lá, caída de lado. Mas o que me fez gelar de novo foram as marcas, no chão. Não eram pegadas de cachorro, nem de lobo. Eram maiores, mais profundas. E tinha uma coisa pior, marcas na moto. Arranhões fundos no metal, como se algo tivesse tentado rasgar. E na parte de trás, um pedaço da minha camisa, preso, rasgado, com marcas de garra. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Nunca mais andei sozinho naquela estrada de madrugada. E por muito tempo, eu não consegui nem passar perto dali. Só que tem uma parte que eu nunca contei para ninguém. Nem para aqueles homens, nem para minha família. Porque é isso que me faz pensar até hoje, que aquilo pode não ter sido só um bicho da mata. Alguns dias depois do que aconteceu, eu estava passando perto da casa da minha namorada. De dia, tudo normal.
Só que tinha um homem na frente da casa vizinha, um cara que eu já tinha visto outras vezes. Morava ali perto, sempre quieto, na dele. Só que naquele dia ele estava diferente, parado, me olhando, fixo, sem piscar quase. E quando eu passei por ele, eu senti um cheiro forte, um cheiro que eu reconheci na hora: terra, podre e ferro, o mesmo cheiro daquela madrugada. Eu virei o rosto, na hora, e foi quando eu vi, na mão dele, tinha um corte, profundo, como se tivesse sido feito por algo afiado, ou, numa briga. Ele percebeu que eu olhei, e sorriu, devagar, mas não era um sorriso normal, era estranho, forçado. E aí ele falou: caiu feio aquele dia, né? Meu corpo gelou inteiro. Eu nunca contei pra ninguém dali o que tinha acontecido. Ninguém. Eu só fiquei olhando pra ele, sem saber o que responder. E ele completou: tem coisa que é melhor não andar sozinho à noite, ainda mais por aquelas bandas. E entrou pra dentro. Desde aquele dia, eu nunca mais passei ali à noite. E até hoje, quando chega sexta-feira, principalmente na época da quaresma, eu lembro do som daquele galo, do olhar daquela coisa e daquele homem, porque no fundo tem uma pergunta que nunca saiu da minha cabeça. Naquela madrugada, quando aquilo parou de me atacar, foi porque quis ou porque alguém chamou de volta? E o pior de tudo é pensar que talvez aquilo ainda esteja por lá, esperando. Só mais uma sexta-feira, só mais alguém sozinho na estrada, e dessa vez, sem nenhum galo para salvar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.